Você não quer amor. Você é viciado em se sentir validado. Você diz que quer amor, mas me diga honestamente, é amor que você realmente quer ou é ser escolhido por alguém? Porque há uma enorme diferença entre amar e querer ser amado. A maioria das pessoas que dizem buscar amor, na verdade, estão sedentas por validação. Querem que alguém de fora prove o que não conseguem sustentar por si mesmas, o próprio valor. Querem ser vistas, admiradas, desejadas, não porque isso fortaleça o vínculo, mas porque silencia a insegurança que grita dentro do peito. Erich Fromm, em A Arte de Amar, foi direto ao ponto. A maioria não busca amar, busca ser amada, porque ser amado parece mais fácil, mais confortável. Amar exige esforço, disciplina, comprometimento. Ser amado parece um presente que resolve tudo. Se alguém me ama, então eu sou importante. Então eu mereço existir. E é aí que a ilusão começa. Você não quer amor. Você quer a sensação de que finalmente é suficiente, que alguém olhou para você e disse, com o olhar ou com o toque, você vale a pena. Porque no fundo, você não acredita nisso sozinho. Seu desejo por amor não é sobre compartilhar, é sobre preencher. Preencher esse vazio interno que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Um vazio que talvez tenha começado na infância, com rejeição, abandono ou simplesmente por nunca ter aprendido a se ver como alguém digno de amor, sem precisar provar nada para ninguém. Então, você cresceu acreditando que precisa ser escolhido para ter valor, que precisa ser desejado para ser relevante. E toda vez que alguém escolhe você, você sente, por um breve momento, que tudo está bem, que o vazio desapareceu. Mas ele sempre volta, não é? Fromm chamou isso de amor imaturo. É aquele amor que nasce da necessidade de fusão, da urgência de se fundir com alguém porque você não suporta estar consigo mesmo. Não é desejo, é dependência. Não é conexão, é vício emocional. E o pior, a cultura em que vivemos alimenta isso. Ela ensina você a procurar alguém que te complete, que te salve, que dê sentido à sua existência. Mas isso é uma mentira vendida como romance. O verdadeiro amor não acontece quando alguém te escolhe. Ele só pode nascer quando você para de precisar ser escolhido. Se você chegou até aqui, é porque em algum nível sente isso. Sente que há algo errado na forma como você se relaciona. Sente que há algo em você que ainda espera ser validado por alguém de fora. E talvez você esteja cansado. Cansado de implorar por atenção. De se perder tentando ser o que os outros querem. De se agarrar a qualquer demonstração de afeto como se fosse tudo o que tem. Mas deixe-me dizer uma coisa. Este vídeo não é para te confortar, é para te despertar. Porque enquanto você não enxergar a raiz do seu vazio, continuará chamando carência de amor e dependência de conexão. E isso só destrói você por dentro. O problema do amor. A maioria das pessoas vê o problema do amor principalmente como a questão de ser amado, e não como a questão de amar, de ser capaz de amar. Erich Fromm, A Arte de Amar. Essa frase não deveria apenas ser lida, deveria ser digerida lentamente, porque ela revela uma distorção emocional que domina quase todos os relacionamentos modernos. A ideia de que amor é algo a ser recebido e não algo a ser oferecido. E é justamente essa inversão que transforma o que deveria ser uma experiência de crescimento mútuo em uma busca desesperada por validação. Já notou como, ao pensar sobre amor, o que vem à mente da maioria das pessoas é: será que alguém vai me escolher? Será que sou interessante o suficiente? Sou digno de ser amado? Essas são perguntas legítimas, mas revelam um foco completamente externo. Nesse cenário, o amor vira um tipo de prêmio, e a pessoa, um produto tentando ser atrativo o suficiente para merecer esse prêmio. Fromm aponta, com precisão cirúrgica, esse equívoco. Ser amado é o lado passivo do amor. É ser objeto de amor. Para muitos, ser amado significa ser desejado. E aí está o problema. Confundimos desejo com amor. Confundimos ser visto com ser cuidado. Desejo é ótimo, mas é instável. Pode acender em um segundo e desaparecer no próximo. E se seu senso de valor está baseado em ser desejado, você se torna refém do olhar do outro. Sua autoestima vira uma folha ao vento. Basta uma rejeição, um silêncio, um não. E tudo desmorona por dentro. Mas Fromm vai ainda mais fundo.
Ele afirma que essa obsessão por ser amado tem raízes em como estruturamos nossas emoções desde cedo. Ele diz: a maioria das pessoas está ávida por amor, mas quase ninguém é verdadeiramente capaz de amar, porque amar de verdade exige algo que quase ninguém está disposto a enfrentar: maturidade emocional. Amar exige sair de si mesmo, olhar o outro com responsabilidade, com intenção, não como alguém que irá te completar, mas como alguém com quem você deseja compartilhar sua inteireza. E isso é raro, porque estamos ocupados demais, tentando ser notados, tentando provar, com cada curtida, com cada resposta, com cada gesto de atenção, que merecemos algo, que valemos algo. Essa confusão entre amar e ser amado cria relacionamentos frágeis e ansiosos, intensos no começo e devastadores no fim. Relacionamentos onde dois indivíduos se juntam não para construir algo, mas para extrair um do outro aquilo que sentem faltar dentro de si. Isso não é amor, é uma barganha emocional. Um pacto silencioso. Me dê a sensação de que eu valho a pena e eu te dou o que quiser em troca, mas a conta sempre chega. E no fim, sobra o vazio. De novo, a necessidade de fusão. Há uma diferença brutal entre amar alguém e precisar de alguém. Mas a maioria das pessoas que dizem estar em busca de amor, na verdade, estão famintas por algo muito mais primitivo: validação. O desejo não é se conectar, é se sentir digno. Não é compartilhar a própria essência, é ser escolhido como forma de preencher o vazio interno que nunca foi enfrentado diretamente. E é aqui que a teoria de Erich Fromm se torna não apenas relevante, mas necessária. Fromm fala sobre o que chama de necessidade neurótica de fusão. Em suas palavras, o desejo mais profundo não é pela união sexual, mas pela fusão, para livrar-se da separação, para escapar da prisão do eu. Você entende o peso disso? Quando você corre atrás de alguém para ser amado, não é o amor que está buscando, é a fusão. É o alívio momentâneo da sua própria separação interna. Você quer escapar de si mesmo. Quer que alguém te abrace tão fortemente, emocionalmente, fisicamente, simbolicamente, que por alguns segundos você desapareça, que a voz dentro da sua cabeça se cale, que a insegurança evapore, que o medo de não ser suficiente, de estar sozinho, de ser esquecido, desapareça. Mas isso é impossível, porque ninguém vai te dar isso de forma duradoura. Nenhum ser humano carregará para sempre o peso de provar que você tem valor. Nenhum relacionamento vai curar uma ferida que é sua. E enquanto você insistir nessa ilusão, a ilusão de que ser escolhido te transforma em alguém completo, viverá oscilando entre euforia e colapso, entre idealização e frustração, entre agora vai acontecer e de novo não deu certo. Fromm deixa claro que esse tipo de fusão simbiótica não é amor. É uma forma regressiva de relacionamento baseada na dependência e não na liberdade. Ele escreve: no amor simbiótico, duas pessoas se tornam uma só, mas nenhuma delas permanece como indivíduo. É uma união sem integridade. E essa é a armadilha, porque o que você chama de amor profundo pode ser apenas uma dependência camuflada. Talvez o que você sente como paixão avassaladora seja, na verdade, um vício em se sentir importante para alguém. É como uma droga emocional. Quando o outro te escolhe, você se sente vivo. Quando ele se afasta, você desmorona. Essa fome de ser escolhido tem raízes profundas. Não começa na vida adulta, nos relacionamentos ou nas frustrações. Começa muito antes. Começa na infância, na forma como fomos vistos, ou não vistos, por aqueles que deveriam nos ensinar a amar a nós mesmos. É por isso que o que chamamos de busca por amor, na verdade, é uma repetição inconsciente de uma dor antiga, uma tentativa de fazer agora o que não conseguimos fazer antes. Nos sentirmos amados incondicionalmente. E esse ciclo só se quebra quando você reconhece que sua dor não está no presente, ela está no passado. O que dói hoje é o eco do que não foi resolvido lá atrás. E para entender isso, precisamos olhar diretamente para a origem dessa necessidade. Precisamos descer até a raiz emocional do problema, a criança ferida que ainda vive dentro de você, pedindo amor com a voz engasgada. A criança ferida. Você já se perguntou por que, mesmo depois de tanto tempo, certos términos te fazem desmoronar como se tivesse 5 anos?
Por que você se apega tão rápido, tão intensamente àqueles que te dão o mínimo de atenção? Porque parece que o mundo inteiro desaba quando alguém se afasta ou simplesmente para de responder? Não é exagero, não é drama. É uma criança dentro de você gritando silenciosamente por algo que nunca recebeu. Erich Fromm não usa diretamente o termo criança interior em A Arte de Amar, mas toda a estrutura emocional que ele descreve aponta exatamente para isso. A forma como aprendemos a amar vem da infância, da maneira como fomos amados, vistos ou ignorados. Ele afirma: a experiência da separação provoca ansiedade. É de longe a fonte mais intensa de angústia no ser humano. E é justamente na infância que essa experiência de separação se manifesta com mais brutalidade. A criança nasce completamente dependente. Precisa ser alimentada, protegida, tocada, validada e, acima de tudo, precisa se sentir emocionalmente segura. Quando isso não acontece, quando o amor recebido é condicional, instável, ausente ou manipulador, uma ferida invisível é criada, e essa ferida não desaparece com o tempo. Ela apenas se esconde sob máscaras adultas. Autossuficiência forçada, relacionamentos impulsivos, necessidade constante de ser desejado, medo paralisante da rejeição. Fromm escreve sobre como muitos adultos buscam nos relacionamentos uma forma simbólica de voltar ao útero, ao estado de segurança e fusão total. Isso, segundo ele, é uma regressão, não uma evolução. Ele diz: na forma infantil de amar, eu amo porque sou amado. Na forma madura, eu sou amado porque amo. A forma infantil de amar ainda vive em você, quando você procura alguém que te ame, para então se sentir completo. Essa lógica é profundamente emocional, não racional. A criança ferida dentro de você aprendeu que, para ser amada, precisava agradar, ser útil, não atrapalhar. E agora, como adulto, você continua tentando merecer amor, tentando se encaixar, tentando ser suficiente para que alguém fique. Mas o problema nunca foi que você não fosse digno de amor. O problema é que você aprendeu que precisava lutar para tê-lo, e isso moldou toda a sua visão de afeto, moldou sua forma de amar, de se entregar, de se proteger. O que você chama de amor é muitas vezes apenas essa criança repetindo padrões antigos. Se eu for perfeito, não vão me abandonar. Se eu agradar, vão me escolher. Se eu for necessário, vão me amar. E esse ciclo é cruel. Porque por mais que você faça, por mais que você dê, por mais que você se anule, nada será suficiente para calar a dor da criança que ainda acredita que o amor precisa ser conquistado. E enquanto você ignorar essa parte de si, continuará atraindo relacionamentos que apenas confirmam essa ferida. Relacionamentos que não curam, apenas reforçam. Mas há uma saída. A cura não vem de fora. Não vem do próximo relacionamento, da próxima promessa, da próxima migalha de atenção. A cura começa quando você finalmente olha para essa criança, não com julgamento, mas com compaixão. Quando você para de exigir que os outros cuidem do que é responsabilidade sua. E é aqui que começamos a trilhar o caminho da maturidade emocional, o caminho do verdadeiro amor. O que o amor maduro significa? Amar de verdade é uma das tarefas mais exigentes da vida humana. Não é coincidência que a maioria das pessoas fracasse miseravelmente ao tentar. Porque amar não é se apaixonar, não é desejar, não é se apegar. Amar, como ensina Erich Fromm, é um ato de coragem, uma decisão consciente, uma disciplina emocional. E é exatamente por isso que é tão raro, porque exige que você esteja inteiro antes mesmo de tocar o outro. Fromm não suaviza as palavras. O amor é uma atividade, não uma afeição passiva. É um constante levantar-se, não uma súbita queda. No geral, o caráter ativo do amor pode ser descrito dizendo que amar é, acima de tudo, dar e não receber. Essa citação é um choque de realidade, porque destrói uma das ilusões mais enraizadas na cultura contemporânea, a de que o amor simplesmente acontece conosco, como se fosse mágico, involuntário, um belo acidente. Mas Fromm diz o contrário. Amar é uma ação, uma prática, um compromisso constante. É uma escolha que se renova todos os dias, mesmo quando a paixão acaba, mesmo quando o outro falha, mesmo quando a vida pesa. E aqui está o detalhe que expõe como a maioria das pessoas está despreparada para amar. Você não pode oferecer o que não construiu dentro de si.
Fromm afirma: o problema da existência humana é o da separação. O amor é a resposta para esse problema, mas só pode amar verdadeiramente quem já superou a separação dentro de si. Em outras palavras, enquanto você estiver internamente fragmentado, usará o outro como curativo, confundirá a presença com salvação, acreditará que estar com alguém é suficiente, quando na verdade amar é estar com alguém mesmo quando seria mais fácil fugir. E isso só é possível quando você já resolveu o conflito mais difícil de todos, o relacionamento que tem consigo mesmo. Amar exige presença, e presença exige maturidade. A maioria dos relacionamentos não desmorona por falta de sentimento, mas por ausência de estrutura emocional. Pessoas que confundem atenção com amor, apego com vínculo, carência com entrega. Fromm insiste: o amor é uma arte, e como toda arte, exige aprendizado, paciência, prática e, talvez mais importante, humildade. Ele escreve: quem quiser aprender a arte de amar deve começar da mesma forma que se aprende qualquer outra arte, através de prática, disciplina, concentração e paciência. Mas quantos estão realmente dispostos a isso? Quantos estão dispostos a parar de consumir o amor como se fosse um produto de prateleira, pronto para ser usado e descartado? Amar de verdade é nadar contra a corrente da cultura imediatista, contra o ego inflado, contra o medo da vulnerabilidade. Amar de verdade é ter coragem de se despir emocionalmente, sem garantia de que o outro fará o mesmo, e ainda assim, amar. É neste ponto que o amor deixa de ser fantasia romântica e se torna uma revolução interna, quando você para de querer que alguém te salve e começa a ser alguém com quem é possível construir. Quando você deixa de implorar por afeto e começa a escolher amar de forma consciente, clara, responsável. Quando você não ama porque precisa, mas porque quer. Mas para isso acontecer, é necessário ver e abandonar uma das maiores armadilhas emocionais do nosso tempo: a infantilização do amor promovida pela cultura moderna. A ideia de que amar é ser escolhido, agradar, se encaixar, e que o outro está ali para preencher nossos vazios. O problema com o amor. Vivemos em uma cultura que empacota o amor como um produto, fácil de consumir, fácil de descartar, sedutor à primeira vista e superficial no conteúdo. Hollywood, redes sociais, músicas românticas, tudo repete a mesma mensagem doce e perigosamente falsa: que amar é encontrar alguém que te complete, que te faça feliz, que preencha seus vazios com presença, afeto e promessas. Mas isso não é amor, é dependência emocional disfarçada de poesia. E Erich Fromm já sabia disso muito antes da era dos algoritmos. Ele escreve: na cultura moderna, a maioria das pessoas acredita que amar é simples e que o difícil é encontrar o objeto certo para amar, ou ser amado por ele. Essa crença resulta da ideia superficial de que amar é fácil para qualquer um. E aqui está a armadilha. As pessoas não querem aprender a amar, querem ser amadas sem esforço, querem viver romances intensos sem olhar para dentro, querem ser desejadas sem se perguntar por quê. Querem o outro como espelho que confirma sua autoimagem idealizada, e não como um encontro real entre dois seres humanos imperfeitos. A infantilização do amor começa aí, quando transformamos o relacionamento em um campo de fantasia, onde o outro existe para nos salvar de nós mesmos. Fromm denuncia isso como uma falha estrutural da nossa sociedade. Não somos ensinados a amar, somos condicionados a desejar status, beleza, aprovação, prazer, e projetamos tudo isso no outro. Queremos alguém que nos prove que somos especiais, que nos tire da solidão, da dúvida, da insegurança. Mas isso não é amor, é uma busca por um pai emocional, por uma mãe acolhedora, por alguém que assuma a responsabilidade que é nossa. Ele também aponta que, no amor imaturo, o outro é visto como objeto de consumo emocional, algo que precisa funcionar para que eu me sinta bem. E aqui está um dos pontos mais desconfortáveis. Talvez você não esteja se relacionando com uma pessoa, mas sim com a ideia do que essa pessoa te faz sentir. Isso explica por que tanta gente não ama, apenas se agarra, e por que tantos relacionamentos acabam assim que a ilusão cai. A cultura nos treina a desejar sensações, não conexões, a buscar intensidade, não intimidade, a consumir o outro e não a construir com ele. O resultado?
relacionamentos frágeis, ansiosos, hipersensíveis a qualquer sinal de frustração. Pessoas que se apaixonam rápido, mas se esgotam ainda mais rápido. Amores baseados em expectativa, não em realidade. Em carência, não em escolha. E tudo isso é constantemente reforçado por um sistema que lucraria com sua insatisfação, que vende a promessa de que o próximo será melhor, que diz que, se você ainda não encontrou o amor, é porque não tentou o suficiente para parecer mais desejável, mais interessante, mais perfeito. Mas o verdadeiro amor não acontece em vitrines, não nasce do marketing emocional. Ele só pode surgir quando duas pessoas se encontram sem a necessidade de se completarem, mas com a disposição de se compartilharem. E isso exige um tipo de consciência que vai contra tudo que nos foi ensinado sobre o que significa amar. Na próxima e última parte, vamos falar sobre esse ponto de virada. O momento em que você para de buscar o amor para se preencher e começa a amar como um ato de liberdade. Um amor que não nasce da carência, mas do transbordamento, que não precisa ser escolhido, porque você já escolheu a si mesmo. O amor verdadeiro começa aqui. O amor verdadeiro começa exatamente onde a necessidade termina. Ele não nasce da carência, da urgência ou do medo de estar só. Ele surge da presença, da sua capacidade de permanecer inteiro diante de outra pessoa, sem se anular, sem se perder, sem implorar para ser validado. Enquanto você ainda precisa ser escolhido para se sentir valioso, você não está amando, está apenas tentando existir através do outro, tentando provar, mais uma vez, para si mesmo, que merece ser visto. Mas o amor real não tem nada a ver com isso. Ele não é um grito de socorro, não é carência disfarçada de paixão. O amor autêntico é uma escolha. É a expressão natural de alguém que já se encontrou, que já se viu inteiro, que já enfrentou seu próprio vazio e decidiu que não vai mais usá-lo como desculpa para depender emocionalmente de ninguém. Você passou tempo demais buscando alguém que te fizesse sentir especial. Mas, e se você parasse hoje? E se decidisse que, a partir de agora, o seu valor não será mais medido pelos olhos dos outros? Porque é exatamente aí que a liberdade começa. O amor que vem depois disso não prende, não exige, não sufoca. Ele compartilha, soma, constrói. Ele não tenta preencher o que está faltando. Ele transborda. Agora quero saber de você. Essa mensagem ressoou com você? Se sim, escreva nos comentários. Eu não preciso ser escolhido para me sentir completo. Escreva isso como um compromisso consigo mesmo, porque é quando você declara isso que começa a tomar as rédeas da sua história. Até o próximo vídeo.